Fala galera, seja bem-vindo ao Gatilho Mental. Aqui, como você já sabe, você tem de tudo sobre a mente humana. E hoje eu tô com um convidado aqui, um grande amigo meu, Cícero. Bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Ele vai trazer um pouco mais sobre um assunto que eu vi que é bem escasso. Então tem muita pessoa que tem muita curiosidade, quer saber muito sobre isso, que são os sonhos lúcidos. E tem muita gente interessada sobre esse assunto. Inclusive eu já pesquisei e não consegui achar um bom conteúdo, não consegui achar um conteúdo diversificado para trazer para vocês. E eu trouxe esse especialista que hoje ele usa muito, ele tem muito conhecimento dessa técnica e ele vai passar algo para nós. Cícero, eu queria que você falasse para nós como que você começou a ter essa ideia de sonhos lúcidos, onde veio o pontapé inicial sobre isso? Primeiramente, obrigado pessoal, obrigado Wendel. Wendel, eu acho que seria interessante a gente explicar o que é um sonho lúcido. Sim. Primeiramente, né? Ótimo. O sonho lúcido, como o nome já fala, ele é um sonho, só que você tem ação dentro daquele sonho. Você consegue tomar decisões. Você consegue decidir se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se você vai pular, se você vai voar. Inclusive voar, eu acho que é o que muitas pessoas querem passar isso pelo sonho. Sonho lúcido é isso, é um sonho que você consegue ter reações dentro daquele sonho, certo? Tem um controle. Exatamente, tem um controle. Como que o sonho lúcido, ou como você provoca, como você acaba tendo sonho lúcido? Como a gente já sabe, Wendel, inclusive naquela conversa nossa, quando você dorme, após 4 ou 5 horas do sono, você entra naquele estado REM, que é aquele estado do movimento rápido dos olhos, tá? É o seu sono mais profundo. Nesse momento, seu corpo, a parte ideomotora toda está desligada, a parte da mente, né, sua parte cerebral também, os ciclos estão bem diminuídos e você aprofunda muito seu sono. Quando você acaba acordando de maneira inusitada, de maneira imediata e fazendo um outro processo e voltando a dormir, o seu corpo ainda não sabe se você está acordado ou se você está dormindo. Então, na hora que você volta a dormir, você acaba provocando esse sonho. E o sonho acaba sendo lúcido, por quê? Porque ainda você usa a sua mente consciente racionalizando alguma situação. Certo? Bacana. A gente fez algumas experiências, ele me ajudou muito a chegar nesse estágio. E você falou muito sobre alguns métodos que eu poderia estar utilizando e que eu utilizei com sucesso. E foi algo assim que tem alguns conteúdos, mas nada muito claro. Eu queria que você pudesse passar esses métodos para o pessoal, para eles conseguirem entender e conseguir utilizar e obter sucesso também. Certo. Voltando ao assunto do sonho, não existe ainda nenhum estudo científico para dizer como que o sonho é provocado. Freud dizia que o sonho era sentimentos reprimidos. Outros estudiosos diziam que sonhos eram simplesmente como se fosse um computador, pegando todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que você vive ao redor do seu dia a dia, e quando você dorme seria uma maneira de estar realocando aquelas informações no cérebro, entendeu? Então não existe um estudo em cima do sonho. Mas o sonho lúcido tem técnicas sim para você estar provocando essa sensação que eu acredito que todos querem passar por isso, né? Uma técnica interessante, Wendel, que eu acho que você utilizou e eu utilizei muito no começo, é aquela de acordar durante o seu sono REM. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você dorme 11 horas da noite, 11h30, vamos pôr até meia-noite. Você programa o seu despertador, do seu celular, ou do computador, de qualquer outro aparelho, para estar te acordando após 4 ou 5 horas que você entra no sono, certo? Justamente para você estar naquele estado profundo. Então você pode estar programando o seu despertador 3, 4 alarmes, sendo um intervalo de 10 a 15 minutos de cada alarme. Então se você dormiu meia-noite, você vai colocar um alarme 5h10, 5h20, 5h18, por exemplo, 5h25 e o último um pouquinho mais longo, 15, 20 minutos, certo? Toda vez que esse despertador despertar, você vai levantar, olhar ele, desligar e fazer alguma atividade que você tem que racionalizar, certo? Ir na sua geladeira, beber uma água, fazer uma caminhada, virar para outra posição, ler alguma página de um livro, algo que gaste 1, 2, 3 minutos do seu tempo. Você usa com o seu consciente. Exatamente, porque você tem que ativar o seu consciente pensando, usando o raciocínio lógico. E você volta a dormir.
novamente seu despertador vai te acordar. Você vai fazer o mesmo processo, vai desativá-lo, vai olhar alguma página de um livro, vai andar, vai beber uma água, vai ao banheiro e volta a dormir. Nesse intervalo, desse primeiro ao quarto, quinto alarme, provavelmente, se você conseguir sim entrar nesse sono profundo, que às vezes muitas pessoas têm a facilidade logo de primeira, outros não, como o Endo tá tentando, até que tá bem mais prático, né, Endo? Então você vai acabar induzindo, certo? Mas como eu sei que eu estou no sonho lúcido? Essa é uma pergunta também, porque é muito parecido o sonho do sonho lúcido. Como você sabe? Novamente, voltando no início, você tem ações, você tem pensamentos dentro do sonho, certo? Então você pode simplesmente, se você estiver caminhando num lago, numa floresta, numa paisagem, algum lugar, você pode simplesmente pensar, eu vou virar para a esquerda, eu vou parar agora, vou virar para a direita, eu vou dar um pulo. Você pode usar essas práticas também. Tem aquelas outras também que você utiliza, Wender. Você pode estar explicando pra gente? O que acontece? Tem umas também que eu utilizei, eu tive pesquisando no contexto geral, algumas coisas. Basicamente, eu já tive dando uma olhada em vídeos, algum conteúdo da internet, mas é muito escasso, como eu disse. E tem um conteúdo, eu achei um livro interessante, bacana, e tem um conteúdo lá que é bem legal, que fala sobre a questão da palma da mão, a questão do token. Então, assim, por exemplo, hoje eu uso, quando eu verifico, às vezes ao dia, eu tô olhando, tô andando, vejo ao dia, 30 minutos, 1 hora, de 2 em 2 horas eu olho. Tô sonhando, tô acordado, olho pra minha mão, verifico os traços da mão, verifico que tá tudo ok, tá tudo beleza. Olha, por exemplo, agora, eu tô sonhando, tô acordado. Eu tô acordado. Então eu faço isso durante o sonho. Durante o sonho, como eu tenho esse costume diário, eu faço isso durante o sonho. Eu tô sonhando, eu pergunto, eu tô sonhando, tô acordado. Geralmente falta um dedo aparece a mais, os traços da mão, na melhor das hipóteses, os traços das mãos somem. Então você consegue diferenciar a realidade. Essa ideia do endo da mão é muito usada. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nela. A questão da mão, eu acho que até vocês, talvez, se não perceberam, agora vocês vão começar a perceber. No sonho, as suas mãos e seus pés, as extremidades, no caso, topo, mão e pé e baixo, fica meio que imperceptível no sonho, certo? Quando você olha para sua mão ou olha para o seu pé no sonho, geralmente você não consegue, como o Ender falou, ter uma visão do que agora a gente está tendo. Você às vezes vai ver sem dedo, a sua palma não vai estar como está agora, né, Wender? Os seus pés às vezes você não consegue ver, porque o sonho você fica focado tanto naquela situação que suas extremidades não têm importância. Então, como o Ender falou, você no seu dia a dia, você pode parar, olha para sua mão, falar, eu tenho 5 dedos, minha mão está aqui, trisca, sente a mão, usa sua sinestesia, né, Wender? Bate uma palma para ouvir o barulho da sua mão. Por quê? Você fazendo isso durante o seu dia, como o Ender falou, 2 em 2 horas, a hora que você lembrar, quando você ter um sonho e você achar que está racionalizando dentro daquele sonho, você pode fazer o quê? Vou bater uma palma, vou olhar para minha mão. E aí é onde que você, por exemplo, não vai ouvir o som da palma, não vai ver a palma da sua mão por completo, não vai ver os 5 dedos da sua mão, né, Wender? Com certeza. Explica pra gente também a técnica do totem, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma moeda, eu uso uma moeda rara que eu consegui com um amigo meu colecionador. E eu faço o seguinte, eu tenho essa moeda, eu ando sempre com essa moeda, e eu rodo essa moeda. Na realidade, ela cai, ela roda e cai. Agora quando eu pego num sonho, eu geralmente quando eu tô no sonho, eu meto a mão no bolso e procuro minha moeda. E ela vai estar lá, no meu sonho ela tá lá. O que é mais engraçado, mas tá lá. Eu pego, tiro do bolso, coloco pra rodar a moeda. Só que o engraçado é que ela não para de rodar. Inclusive tem um filme que fala sobre isso, que foi nesse filme que eu tirei essa ideia, A Origem. Então esse filme eu gostei muito. Só que recomendamos, né, pra quem quiser, né, ver sobre sonho lúcido, A Origem com Leonardo DiCaprio, é um filme muito, muito bom, dá uma olhada. E nesse filme eu tirei essa ideia, só que ele usa um toque diferente, eu usei uma moeda. E com essa moeda eu coloco ela para rodar e simplesmente ela não para de rodar. Então ali eu já consigo verificar que eu estou sonhando. E aí eu vou e começo a fazer tudo que eu quiser. Agora sim, uma pergunta que vocês devem estar se perguntando, mas qual é a graça do sonho lúcido? Por que o sonho lúcido? Gente, quem nunca quis ser um super-herói? Quem nunca quis voar? Com certeza. Quem nunca quis ficar horas debaixo d'água? No sonho lúcido, tudo é capaz.
Ah, mas tem como eu provocar que eu quero estar voando, eu quero estar soltando poder? É a questão que entra a parte da sugestão. Quando você, antes de dormir, você pode estar se sugestionando a estar tendo sonho lúcido daquele assunto que você quer. Você pode, durante o dia, por exemplo, assistir vários desenhos de animes, de Dragon Ball. Você pode também, por exemplo, ficar se imaginando voando antes de dormir. Como seria se eu sobrevoasse aquela serra da minha casa? Como seria se eu sobrevoasse por toda a minha cidade, olhando os prédios, olhando as residências? Então, se você já sugestiona, você cria aquela expectativa. Você cria aquela curiosidade. Então, no sonho lúcido, ah, mas vai acontecer? Há uma grande probabilidade de isso acontecer, porque você antes de dormir se sugestionou. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Quando você tem uma prova do Enem, ou alguma viagem, ou vai chegar aquele parente que tem 5 anos que você não vê, você não acaba sonhando com ele? Você não acaba sonhando naquela viagem? Vou te dar um exemplo, Endo, eu acho que eu não comentei contigo, o que aconteceu comigo ontem. O Endo tinha me convidado para fazer uma visita a ele, e eu fiquei pensando muito nessa viagem, como seria, o que a gente falaria nos vídeos, e eu acabei sonhando, viajando, inclusive foi de avião, não vi de carro, mas acabei sonhando que eu estava vindo de avião. Não foi um sonho lúcido, mas foi um sonho. Por quê? Eu foquei tanto nessa viagem, pensei tanto, usei tantas outras questões da viagem, que isso acabou me induzindo a sonhar. Então você pode sim usar aquelas técnicas que nós passamos aqui sobre o sonho lúcido e tá se sugestionando antes, certo? E o que acontece também, você deu essa ideia, você acabou de falar sobre isso, e eu não sabia dessa questão, mas também, igual eu falei inclusive no nosso grupo, sobre a questão que você falou que estavam vindo. Ela falou, possivelmente depois da manhã eu vou estar vindo. E eu sonhei, a gente vindo fazer street, inclusive estava você, estava o nosso amigo Tom Costa, inclusive um abraço, Tom, falando sobre... Eu já comecei a imaginar, dormir imaginando, pô, ia ser legal, o Cícero aqui, o Tom também ia ser bacana. E sonhei, não foi um sonho lúcido nessa oportunidade, mas eu já sonhei sobre isso, porque eu dormi pensando, eu passei, né, o dia pensando, então assim... Isso acaba me levando a imaginar sobre isso, a sonhar sobre isso. Uma outra dica, Wendel, que essa o Wendel usa muito, eu também. Isso você pode usar tanto no sonho lúcido como no sonho normal. É a questão de você anotar os seus sonhos. Sim, com certeza. Muita gente às vezes se pergunta, mas eu não lembro, eu vou contar meu sonho para minha mãe, vou contar para meu amigo, eu não lembro do sonho. Realmente nós não lembramos. Justamente porque quando você sonhar, você não usar a sua mente consciente. Então tudo aquilo acaba sendo guardado no subconsciente e você não resgata. Mas quando você acorda de um pesadelo ou de um sonho lúcido, você consegue lembrar sim dele naquele momento, certo? Então o que você pode estar utilizando? Com uma agenda, um caderninho no canto da sua cama, quando você acabar de acordar do seu sonho, anota todos os detalhes, as cores, aquelas pessoas que você viu, tudo aquilo que você passou no seu sonho. Porque quando você acordar, literalmente, para ir trabalhar ou para fazer qualquer tipo de atividade, a hora que você voltar a ler todo aquele sonho, seu subconsciente vai resgatar, vai como se fosse uma âncora, né, Wendel? Vai resgatar todo aquele sonho. Você às vezes pode não lembrar dele todo, mas com certeza vai lembrar de um grande pedaço. Uma outra observação para quem gosta muito de sonho como nós, o sonho geralmente dura 5 minutos, mas às vezes nós achamos que passou a noite inteira. Essa eternidade no sonho. Exatamente. Nós vamos deixar depois aqui embaixo nas observações alguns links, inclusive do Faculdade da Mente, do nosso amigo Gustavo. Gustavo, abraço. Abraço, Gustavo. Vamos deixar links para você estar olhando, justamente o Gustavo explicando mais a parte fisiológica mesmo, a parte neuro, como funciona, né? Exatamente. O sonho. Então, assim, vocês podem estar pesquisando. Tem alguns conteúdos, por mais que seja um assunto que não tenha muitos vídeos, muitos materiais, mas você acha, sim, algumas pessoas, alguns youtubers, alguns links de sites, né? Alguns livros também que vai estar explicando sobre esse sonho lúcido, tá? Um amigo meu, Endo, me perguntou essa semana sobre a paralisia do sono, se tinha alguma coisa a ver sobre o sonho lúcido. E tem muito a ver, porque a paralisia... Tem muitas pessoas, inclusive, que perguntam sobre isso. Seria bom você desmistificar isso. Tá, a paralisia do sonho. Do sono, né, na verdade. Como funciona? O que seria? Todo mundo já deve ter passado por isso, muita gente leva pela crença religiosa, outros levam simplesmente pelo medo, mas a paralisia do sono é justamente a questão do sonho lúcido que a gente estava falando. É você acorda, a sua mente consciente e ativa,
Você consegue pensar, você pensa, eu vou chamar minha mãe, eu vou gritar meu pai, eu vou gritar minha esposa, mas você não tem as ações, a parte do motor ainda está desligada, você está ligando ainda, deixando o fluxo sanguíneo fluir mais, seus batimentos começarem a aumentar. Já aconteceu isso com você? Com certeza. O sonho lúcido acontece geralmente, todo sonho lúcido, no final dele, acontece a paralisia. Aconteceu uma vez comigo, a paralisia do sono, eu entrei em desespero. É desesperador. Nossa, eu entrei em desespero. Eu lembro que nessa época eu morava com minha mãe e eu comecei a querer gritar mãe, mãe, e tentava mexer o braço, não mexia, e nada, a voz não saía e aí o que aconteceu? Eu fechei os olhos, relaxei um pouco, esperei uns segundos, voltou normal. Então, para você que está assistindo e já teve paralisia do sono, o que você pode estar fazendo para aliviar? Porque é uma sensação ruim. Eu que estou acostumado, eu sei que se eu ficar quieto vai passar. Mas para você que quer aquele desespero de tentar mover, tentar girar de um lado para a cama, de um lado para o outro, o que você faz? Como o Wendel falou, continua calmo, não, Wendel? Controla a sua respiração, puxa o ar, segura um pouquinho, solta devagar e vai se sugestionando. Cada vez que eu solto o ar, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais confortável. Ou cada vez que eu solto o ar, meus braços ficam mais fáceis de serem movidos, minhas pernas começam a ganhar força. Você pode estar sugestionando. Então por quê? Você já vai criar essa sugestão para o seu corpo mandar esses comandos e você também vai acabar gastando seu tempo. Então aquele tempo que você estaria tentando se mover, gritar, você vai estar se recuperando, se sugestionando e você vai voltar e seu sono vai ser muito mais profundo, tá? Lembrando que quando você acorda e volta a dormir, você fraciona seu sono, você fraciona aquele estado que você estava. Então toda vez que você retorna a dormir, você vai dormir mais profundo. Justamente no caso da hipnose, a gente usa o fracionamento, abrir os olhos, fechar os olhos, na indução de Dave Elman, por exemplo. Sim. Que é você aprofundar cada vez mais. Não é, meu? Com certeza. Pessoal, bacana, hoje o vídeo vai ficando por aqui. É um assunto muito amplo. Então eu tenho certeza que vocês devem ter gostado, então se vocês quiserem mais sobre isso, vocês deixam aí no comentário, com certeza eu vou ler e a gente vai trazer uma segunda parte desse vídeo, trazendo muito mais coisas sobre este assunto, que é um assunto, como eu disse, bem gostoso de conversar, é um negócio bem amplo, que interessa muita gente e tem pouco conteúdo, pouco material. Então se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e aí deixa o comentário lá. Queremos a parte 2, com certeza a gente vai trazer um negócio mais completo, ainda mais completo, né, Cícero? Porque esse aqui já passou bastante coisa pro pessoal, já dá pra ter, em cima desse vídeo já dá pra você ter uma ideia e de como com certeza já começar a ter seus sonhos lúcidos. Mas a partir de um vídeo mais completo, trazendo a parte, né, neuro e trazendo toda a parte do início, de como funciona, como esse sonho é trabalhado na parte, na mente. Então a gente traz um conteúdo totalmente completo para desmistificar todo tipo de dúvida que você tem, beleza? E deixe suas perguntas, né? Pode deixar as perguntas no comentário que a gente vai estar respondendo. Pode deixar aí no comentário, pessoal, que pode contar comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, beleza, pessoal, se inscreve, deixa o like, deixa sua força, compartilha e tamo junto, pessoal. Valeu! Essa foi foda. Essa claquete essa claquete foi massa demais.